Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer ao pastor Emanuel, pastora Rivera, missionária Aparecida, e a todo esse ministério, né, pela confiança de estarmos aqui nesta noite para ministrar uma palavra, glórias a Deus, ao coração dos irmãos, aos nossos corações. Aleluia. E nós vamos louvar a Deus com o hino que é do nosso CD, o povo canto do meu CD, mas como o pastor apresentou aqui, eu sempre gosto de aproveitar para a pregação, né? Então nós vamos louvar a Deus esse hino que fala que glórias a Deus, que verei Jesus. Quem quer ver Jesus se manifestar na nuvem do céu? Então ele vem. Se você estiver preparado, ele vem. Se você não estiver, ele vem também. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Nos sinais dos tempos ouço sua voz no vento, dizendo que ele
gostaria de deixar uma palavra. Claro que o tempo não será suficiente, porque mesmo que os irmãos me dessem as 3 horas do culto, não seria suficiente. Nós já estivemos ministrando esse estudo em Sepitiba. Eu fui numa escola bíblica dominical e depois mais 3 terça-feiras, e nós falamos talvez 40% do assunto. Então eu queria pedir nesta noite, o pastor Emanuel já pediu, e eu gostaria de fazer um apelo. Vocês estão agora ouvindo o pastor mais enjoado de Senador Camará, o pastor Ivaldo. Sou eu mesmo, pode dizer assim, o pastor mais enjoado de Senador Camará. Esse é o personagem que está aqui no nosso livro, e eu creio que hoje ele não está no nosso meio. Eu creio que não. É sobre o crente Banguela. Quem já ouviu falar no crente Banguela? Crente Banguela, irmãos, é o seguinte: na igreja vem 3 tipos de pessoas. Vem alguém que para assistir o culto, ele assiste, ele não glorifica, ele não vai para lá nem para cá, ele simplesmente assiste o culto, né? Tem aqueles que vêm para atrapalhar o culto. Aleluia! Aquele que na hora da pregação está cochichando no ouvido do outro, está andando para lá, está fazendo não sei o que, tal. Então, esse vem para atrapalhar o culto. Mas tem um grupo que vem para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E então, o que é o crente Banguela? O crente Banguela, segundo os nutricionistas, nós tratamos de tudo isso nesse livro. Eu não quero que os irmãos se sintam constrangidos a comprar o meu livro para me ajudar, não, irmãos. Eu trabalho, eu não vivo de livro. Eu falei com o pastor Emanuel, foi ou não foi, pastor? Ele perguntou, pastor, cadê os livros? Eu falei, olha, pastor, se eu quiser levar, o senhor leva, mas eu não estou obrigando ninguém a comprar. Mas você deve comprar para o seu crescimento espiritual. Então, o que é o crente Banguela? Nós vamos falar sobre o crente Banguela. Segundo os nutricionistas, a alimentação só é bem aproveitada pelo nosso organismo quando nós fazemos a primeira digestão. Não é esse, jovem, que os nutricionistas falam no ensino? Então, o crente Banguela é aquele que não possui dentição espiritual, porque quando, lá no livro de Cantares, capítulo 6, está escrito sobre aquela mulher bonita, né? Fala sobre o cabelo, sobre as pernas, sobre os seios, uma mulher linda. E aquela mulher, ela não é outra senão uma tipologia da igreja do Senhor Jesus, ou seja, aos olhos do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus é uma mulher perfeita. A noiva do Senhor Jesus é perfeita. E então ele, quando fala sobre os dentes, ele fala assim: os teus dentes são como rebanhos de ovelhas tosquiadas que sobem do lavador, as quais todas produzem gêmeos e não há nenhuma estéril entre elas. Então, a igreja do Senhor Jesus possui uma dentição espiritual que, quando a palavra está sendo ministrada, a igreja está mastigando a palavra, está fazendo a primeira digestão. E aí a segunda digestão, quando nós vamos para casa, às vezes passamos um mês, um ano mastigando, remoendo aquela palavra, não é? Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Tem pregadores que a primeira coisa que ele faz quando sobe no púlpito é querer jogar fogo na igreja. Aí glorifica. Não, eu não quero nada disso. Se você ficar quietinho sem dar glória a Jesus, eu fico agradecido. Eu quero que você deixe a palavra entrar no teu coração, que você entenda o que é que nós estamos falando nesta noite. Então, mas eu ainda estou atrapalhando muita gente que quer conversar aí. Eu acho que eu estou atrapalhando alguns irmãos aí. Não, acho que estou. Eu não quero atrapalhar. Então, irmão, nós vamos para a palavra. Eu falei que eu sou o pastor mais enjoado do Senhor Camará, não falei? Aleluia. Então nós vamos falar, irmão, sobre gravidez espiritual. Eu
no capítulo de número 3 do Evangelho segundo escreveu São João, que diz assim: o novo nascimento. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre dois tipos de gravidez. Por isso que eu quero pedir o máximo de atenção. Irmão, não converse com o teu irmão que está do lado, deixa para depois. Vamos falar de dois tipos de gravidez: a gravidez biológica e a gravidez espiritual. Então, nós vamos falar sobre esse tipo de gravidez. Quantos irmãos aqui sabem o que é gravidez espiritual? Ninguém sabe, né? Então nós vamos tratar desses dois tipos de gravidez. E existe um grupo de pessoas aí, nós não estamos aqui atacando o caráter, a conduta de ninguém, porque, irmãos, eu já trabalhei para muitas pessoas umbandistas, pessoas que não têm nem religião nenhuma, e são pessoas de caráter no seu trato com as pessoas. Enquanto tem muito crente capoeirista dando pernada em um e outro por aí, e muitas pessoas são incrédulos e são fiéis nos seus contratos, né? Enquanto tem crente caloteiro para tudo que é lado aí. Então nós não estamos tocando aqui no caráter de ninguém, nós estamos um grupo de pessoas kardecistas que no que diz respeito em ajudar as pessoas, talvez eles deem de 10 a 0 muitos crentes aí. Mas só que eles têm uma interpretação de que a salvação é por dois métodos. Um é a caridade e outro é a reencarnação, né? Eles dizem que a pessoa nasce, vive uns tempos, aí morre e torna reencarnar, e aí vive uns tempos, morre e vai assim até ficar bonitinho, né? Enquanto ele estiver meio 15 para as 3, o negócio não chega para eles, não dá para ele chegar no céu. Bom, e uma vez eu conversando com um kardecista, eu perguntei a ele, falei: o senhor é kardecista? Ah, sou. Eu gostaria que o senhor me explicasse uma coisa. Eu gosto de aprender, né? Eu gosto de aprender. E eu gostaria de saber do senhor uma coisa: até quantas vezes um espírito pode reencarnar? E ele disse: olha, até 100 vezes se for preciso. É 100 vezes, nascendo, morrendo. Eu falei: muito bem, então vai explicando, porque eu gosto de entender. Bom, mas então vocês também creem em Jesus Cristo, né? Ah, claro, nós cremos, nosso Evangelho é segundo Allan Kardec, então nós cremos em Jesus Cristo. Eu falei: muito bem. Para vocês creem em Jesus Cristo, para vocês crerem em Jesus Cristo, vocês então têm que crer na Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que testifica de Jesus Cristo, né? Claro que nós cremos na Bíblia. Eu falei: então, muito bem. Então vamos lá, eu quero que o senhor me ajude a entender. Porque, segundo a Bíblia, se o senhor crê na Bíblia, o senhor tem que crer do Gênesis ao Apocalipse. Ele falou: nós cremos sim. Eu falei: então o senhor me explica, porque no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículos 11 ao 14, está escrito assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
E a morte e o inferno devolveram os mortos que neles havia. E o mar devolveu os mortos que nele havia. E todos foram julgados pelo que estava escrito no livro das obras. E aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Bom, então eu gostaria que o Senhor me explicasse, porque segundo a palavra de Deus, no dia do acerto de contas, que quer o indivíduo creia em Deus, quer não creia, quer que Deus não exista, que Deus dele é o dinheiro, no dia do acerto de contas, todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E segundo a palavra de Deus, está escrito na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que todos, no dia da ressurreição, eles ouvirão os espíritos que estão por aí, não sei aonde, não me perguntem, está por aí, né? Nos quatro ventos. Quando houver a ordem de Deus, os espíritos de todas as pessoas que não forem na primeira ressurreição, que é a dos salvos, esses espíritos, na ressurreição dos perdidos, eles vão até onde estão seus restos mortais, seja lá no Titanic, no voo 447, aonde quer que seja, e vão ali apanhar seus restos mortais e formar novamente um corpo para comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado. E tem gente aí dizendo, não, mas todo caminho é bom, todo caminho leva a Deus. Bom, 50% você acertou, porque nem todo caminho é bom. Diz no livro de Provérbios que há caminhos que aos homens parecem bons, mas no seu fim são caminhos de morte. Agora, que todo caminho leva a Deus, leva. Não tem como o indivíduo fugir daquele dia